taking us through por nos levar by grace. pela graça. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. All right. Certo. Let's go ahead and take our beautiful seats. Podemos tomar os nossos assentos. In the same spirit, No mesmo espírito. do you have anyone who is here for the very first time? Alguém está aqui pela primeira vez? If you are here for the first time, raise your hand Se estás aqui pela primeira vez, pode levantar a sua mão. that we can receive you, or let's receive them. Vamos receber Pode eles. levantar. Pode levantar, meu irmão. Pode levantar, meu irmão. Minha irmã, pode levantar. Palmas para eles. We can clap our hands for them. Palmas para We eles. can clap our hands for them. Podemos bater melhor para eles. We can clap better for them. Vamos lhe amarem. Let us love Quem them. está perto deles, por favor, lhe amam. Those who are close to them, please love them. Mostra o seu amor, Show them our o love. nosso amor, Our love, que é abundante. which is abundant. Aleluia. Amém. Vamos dizer para eles, vos amamos. Let us tell them we love you. Vamos dizer mais, vos amamos. We love you. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Sit down. Obrigado por poder sentar. I believe you heard who we are. Acredito que já ouviram quem nós somos. Ministério Palavra Eterna. Somos Ministério Palavra Eterna. And we are not judged. Não somos julgados. No, and never shall we judge. E nunca seremos julgados. But we are not judged Mas não somos julgados by our size. pelos nossos tamanho, Because we know who we are. porque nós sabemos quem nós somos. Amém? Hallelujah. Yes, papá. We don't need the eyes to lie to us. Não precisamos do olho para mentir para nós. But in our inner spirits, Mas no nosso espírito interior, we know who we are. sabemos quem nós somos. Hallelujah. Amém? We are a force. Nós somos uma força. Marido de Merab também está aqui. Levanta. The husband of Sister Mera busy as well. Levanta. Please stand up. Merab, senta. Merab gosta coisas. Senta, Merab. Eu disse marido de Merab. Aleluia. Palmas para ele. We can clap our hands for him. Ele trabalha fora. He went out of Out the city, Beira. out of In Beira. Muxungue. Trabalha no But Xungue, today is here. mas hoje está aqui. Sim, viu? Aleluia, tem coisas que gostam, tem pessoas que gostam de coisas. There are people who like things. Parece plástico de Shoprite, só querem coisas sem costas. Aleluia. Amém. Alright, we are a family, a happy family. Somos uma família feliz. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. What makes us to be O que nos faz ser? so happy like this? I heard my Tão daughter. feliz assim. My daughter said, you come here stressed. Ouvi minha filha dizer, você vem aqui You estressado. go out Você sai laughing, a smiling. rir, a sorrir, feliz. Why? Por quê? Because here Porque aqui we have the medication of stress. temos o medicamento de estresse. Hallelujah. Yes. We have the medication of stress. Temos o remédio de estresse. So Johnson was talking about prayer and fasting, Pastor Adolfo estava a falar de oração e jejum. and that was my preaching for E today. essa era a minha pregação de From the hoje. same chapter, same verse, Do mesmo capítulo, mesmo versículo. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. So let's go to Mark chapter 9. Vamos ao livro de Marcos capítulo 9. Mark chapter 9. Where is Marcos your capítulo 9. Onde está seu marido? Quem não está onde? Está doente. Ah, tá bom. Ok. Carro é muito importante, mas que é a palavra de Deus. Aleluia. Não é isso? Cada pessoa ou Each person with da sua vida. his own life. E Deus para nós todos. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Let's begin from verse 14. Começamos do versículo 14. And when he came to his disciples, Mark chapter 9, verse 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Mark chapter 9, verse 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Who came yesterday to carry sand? Quem veio ontem para carregar areia? Para I entulho. want, Pode I levar. want to release a word. Quero liberar uma palavra para quem veio ontem. I want to release a word. Quero liberar uma palavra para todos que vieram ontem. Raise your hands. Levante suas mãos. All of them that carried sand yesterday, please raise your hands. Todos que vieram para carregar areia ontem, levantem suas mãos. Minha filha veio. É nova. Não é nova. Não é nova. Mas palmas para ela. But put in clap of hands for her. Hallelujah. Amém. If it was prayer, everyone was going to be there. Se fosse oração, todos estariam aqui. If it was apostle, prophet, to be attending Se people, fosse apóstolo, profeta, estar a atender pessoas. everyone could be there. Todos estariam aqui. Raise your hands. Levanta as mãos That I bless you. para te abençoar.
Darkness be removed from closer to your tents. Trevas sejam removidas próximo do seu território. Poverty Pobreza removed from closer to your tents. seja removida do próximo do seu território. Sickness be removed from Doença seja closer removida to your tents. do próximo dos seus territórios. Tears Lágrimas will never drop from your eyes. nunca vão cair dos seus olhos. Sorrow Tristeza shall never be your portion. nunca será sua porção. In blessing, Na bênção, so shall you be blessed. assim você será abençoado. Not because you Não carried porque the sin, você carregou, but because of your mas obedience. por causa da sua obediência. Let favor locate you. Que o favor localiza-te. Favor locate you. Favor localiza-te. Favor locate you. Favor localiza-te. Favor Locate you. localiza-te. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. You will smile. Você vai sorrir. Amém. Thank you, Jesus. God bless. Deus te abençoe. I wanted to come, Eu queria vir, but unfortunately 8 o'clock in the morning, mas infelizmente 8 horas da manhã I received a call from Pastor Mystery. recebi uma chamada do pastor Mystery. 3 calls which I did not attend. 3 Três calls chamadas não perdidas. I could not attend because I was taking a bath. Não consegui atender porque estava a tomar So banho. when I finished taking my bath, Então, quando terminei de fazer banho, eu vi, I saw 3 missed calls. encontrei 3 chamadas perdidas. Seguida. One after I another. know. Então, I eu soube logo. something is not right. Alguma coisa não estava bem. Then I called back and said, what's the problem? Liguei de volta e perguntei qual é o problema. Apostle Joel, Disse apóstolo Jó, their daughter, filha deles, estava a brincar she just fell down. e ela caiu. And E she began coming foam começou a sair espuma and vista virou. em the ice tent. And she was cold. Mas estava fria And she was not breathing. e não estava a respirar. The heart was beating very O low. coração estava a bater baixo. 8 in the morning. 8 horas I da was just manhã. taking a bus to come here. Eu estava a tomar banho para vir à igreja. And you remember we prayed on Friday. E lembram-se, sexta-feira oramos. Don't despise prayer. Não despreze a oração. Amém. Don't despise prayer. Não despreze a oração. Hallelujah. Amém. So I said, okay, I'm coming now. Where are you? She said, I'm in the car. Eu disse, onde é que está? Estou a vir agora. Ela disse, estou no carro. The car, I'm driving to the hospital. Estou no carro a conduzir para o hospital. And I said, I'm coming there. E eu disse, estou a vir aí. And I began praying. I prayed for them in the car. Orei para eles quando estavam no carro. That's why I think I was asking Benji time and after time. Acho que estava a perguntar, Are you estava a perguntar, irmão Benjamin, I know I was off. profeta? Irmã Priscilla was at home. Irmã Priscila But estava em I casa. called many people trying to get in touch with Tentou me. ligar para muita gente para tentar entrar em contato com o profeta. So I followed to the hospital Segui para o hospital and the baby is unconscious. e o bebê estava inconsciente. She's unconscious. Estava inconsciente. It was not good. Não estava nada bem. Even you people who helped the pastor to the hospital, Mesmo as pessoas que ajudaram a pastora para o carrying the hospital, baby when the pastor was driving, it was Pastor Mika was out. carregando a criança porque a pastora Missa estava a conduzir e o pastor Mica estava fora. They were crying, Estavam todos a chorar, saying we have lost the baby. dizer que perdemos o bebê. Hallelujah. Amém. But we have a God Mas temos um Deus that fights for his people. que luta pelo seu povo. Amém. We have a God that fights for his people. Temos um Deus que luta pelo seu povo. And we should have say, let's pray for our children. Quando pararmos de falar, vamos orar pelas nossas crianças. It's not because our children are sick, Não é porque nossas crianças estão doentes but naquele we are momento. closing the doors that the devil wants to use. Mas estamos fechando as portas que o diabo quer usar. If I'm here asking for your husband, Se eu estou aqui a perguntar pelo seu marido, I'm saying what I'm saying is not because I hate your husband, eu estou a falar o que estou a falar não porque eu odeio o seu but I marido, don't want your husband to be a victim of the devil. mas eu não quero o seu marido ser vítima do diabo. We don't want us to be victims of the devil. Não queremos que sejamos vítimas do diabo. So I go to the hospital, the baby's unconscious, Cheguei no hospital, a criança estava inconsciente. and I prayed for the baby together with Pastor Mika was there. Orei pela criança junto com o pastor Mica estava lá. And I said, Pastor Mika, let's go to church. Falei, pastor Mica, vamos para a igreja. We went to church, Fomos para a igreja. closed the door, we began to pray. Fechamos portas, começamos a orar. Prayed. Oramos e oramos. Then Pastor Mika left me there, he went back to the O hospital. pastor Mica me deixou, voltou para o I hospital. remained praying there, Eu fiquei a orar e orar e orar. I followed back to the E hospital segui de volta para o hospital. around 12. Lá para as 12. Yeah, the baby was like, O bebê já estava, needs to beat, but estava she pouco, wasn't good. mas não estava nada bem. And she began vomiting. E começou a vomitar. And vomiting. Começou a vomitar. Not open her eyes. Não conseguia abrir os The olhos. temperature was 34. A temperatura estava no 34. She had, temperature is 36.9, 37. But it was 34, she was cold. Estava mesmo fria. Church, Igreja, don't play with prayer. não brinca com oração.
Amen. The devil is out there rolling like a lion. O diabo está lá fora a rugir como leão. Don't be a victim of a toothless devil. Não seja vítima de um diabo que não tem dentes. Amém. Amen. Yeah. Don't be a victim. Não seja vítima. Let's pray. Vamos orar. Amém. Let's seek God. Vamos buscar Deus. Hallelujah. Amém. Amen. So I left them and I had to attend the children at home because Mama was not there. Deixei eles, tinha que ir atender as crianças em casa porque o profeta não estava. They had them all night here. Tiveram vigília aqui. Hallelujah. Amém. So later in the day, Então, depois, when I was about to go back, quando eu estava para voltar, Pastor Mega said, Apostle, you may stay. pastor Mega, apóstolo, This disse, apostle, you may stay. apóstolo, pode ficar. The baby is fine A now. criança já está bem. She's now sitting. Ela já está conseguindo So sentar. weaker. Yes. So weaker. Mesmo estando fraca, But she's sitting. mas está sentada. Then I called Mama, I told her. Daí liguei para o profeta, expliquei. Mama called also O them. profeta ligou para eles também And she prayed also with them. e orou junto com eles. Hallelujah. Amém. And the baby E o bebê, in the night was à noite, playing. já estava a brincar. But, Amém. hallelujah. Amém. But Mas she had to mess. Mama told me that. o profeta me falou, She had to mess herself ela fez necessidades black. escura ou preto. Black. Preto. That sign of death. Aquilo é sinal de morte. Hallelujah. Amém. Whenever does that, Sempre quando alguém faz necessidades maior, black preto, is a sign of death. é sinal de morte. But we thank God. Mas agradecemos a Deus. She did not die. Ela não morreu. So that's why we didn't come. Então é por isso que eu não vim. Amen. Amém. But I was already coming. Mas já estava vindo. Please, Por favor, these little ones, these esses little ones, pequenos, they cannot defend themselves. eles não conseguem se defender. Amém. Let's not be useless parents Não podemos ser pais inúteis who doesn't pray for their young ones. que não oram pelos seus pequeninos. Amém. They depend on our prayer. Eles dependem da nossa oração. Amen. Even as big as they are, Grande como eles são, we pray for them. oramos por eles. Amen. Hallelujah. Amen. Pray for your children. Ora pelos seus filhos, para os seus amados. Hallelujah. Amém. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning them. And straightway all the people, when they beheld him, they were greatly amazed, running to him and saluted him. And he asked the scribes, what question you with them? And one of the multitudes answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which is a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he tears him, and he foameth, and gnashes his teeth, and pineth away. And I spake to your disciples that they may cast him out, and they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him to me. And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the spirit came, and he fell to the ground and wallowed foaming. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child, or since he was a child. And oftentimes it is cast him into the fire, into the waters, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help you my
unbelief. É certo. When Jesus saw the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, You dumb and deaf spirit, I charge you, come out of him and enter no more into him. And the spirit cried out, rent him so, and came out of him. And he is one dead, insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by hand and lifted him up, and he rose. And when he was coming to the house, his disciples asked him privately, Why could we not cast him out? And he said unto them, This cannot come forth by nothing, but by prayer and fasting. You can read. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 14. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida. E correndo todos para ele o saudavam. Perguntou ele aos escribas: Quem é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, e não conseguiram. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. O endemoniado, caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucedeu-lhe isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como se estivesse morto, de modo que a maior parte dizia: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Diga: Deus me ajude. Deus me ajuda Para entender a sua palavra. para entender a sua palavra E viver a sua palavra. e viver a sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ajuda-me E ajuda-me na minha fraqueza. na minha fraqueza. Amém. Amém. Decidão. Podemos tomar os nossos assentos. Thank you, Lord. Hallelujah. Amém. The purpose we come to church on a Sunday, O propósito que viemos à igreja no domingo, on a Wednesday, and on a Friday, na quarta e na sexta-feira, is that é para we learn. que aprendamos. The purpose that people learn O propósito que as pessoas aprendem is that there shall come a time é que chegará um tempo that they shall utilize what they have learned. onde que eles vão usar aquilo que eles aprenderam. We don't learn to keep it, Não aprendemos para guardar, but we learn mas that aprendemos when time comes, para quando o tempo vier, when need arises, quando a necessidade we levantar-se, will utilize the knowledge acquired. vamos utilizar o conhecimento que se requer, This is called wisdom. que eles são chamados de sabedoria. Hallelujah. Amém. Diga Amen. Amém. Jesus is coming from the mountain Jesus está cerca da montanha, where he had an experience with the tree, onde que ele teve a experiência com os três, where Jesus was transfigured. onde Jesus foi transfigurado. And according to the Bible,
he said he even shined than anything E else. de acordo com a Bíblia, diz que ele brilhou mais que qualquer uma outra The Bible coisa. says there is nothing even washed could become whiter. A Bíblia diz que não há nada, mesmo lavado, poderia se tornar branco. Whiter like the glory that Jesus was carrying. Branco como a glória que Jesus estava carregando. Now he's coming down with the 3 disciples, Ele está descendo, está com os 3 discípulos. and all the rest of the disciples were left down. E o resto dos discípulos ficaram embaixo. They were left on the bottom of the mountain. Eles ficaram embaixo da montanha. So when they got there, Então, quando eles chegaram, there were the scribes. tinham os escribas. The scribes who were invested into the law, Os escribas que estavam investidos na lei, who knew the law, que conheciam a lei, not faith. não fé. Glória a Deus. Hallelujah. Amém. It's like we're educated, É como aqueles que estudaram muito, but without faith. mas sem fé. And the education without faith, Estudos sem fé. no value. It does not work. Amém? Hallelujah. Amém. Education without the word of God, Estudos sem a palavra de Deus it doesn't work. não funcionam. So the scribes were there, Então os escribas estavam lá. and they were in quarrel, like talking to the disciples. Estavam conversando, parece discutindo com os I think they discípulos. were accusing the disciples Estavam a acusar os discípulos of their failure da falha deles, to cast out the de devil. expulsar aquele demônio. Because amongst the people who were there, Porque dentre as pessoas que aí estavam, there was a man who had come tinha um homem que veio with a child, com um filho, not to the disciples. não para os discípulos, But unfortunately, mas infelizmente Jesus was not there. Jesus não estava aí. And the disciples were deal with an issue E os discípulos ficaram para resolver um assunto which needed que Jesus. precisava de Jesus. It didn't mean that the disciples did not love Jesus. Ele não encontrou. Now, it didn't mean Não quer dizer, it didn't mean that não quer dizer que, the disciples did not believe. não quer dizer que os discípulos não acreditaram. Everything is levels. Tudo tem seus níveis. Hallelujah. Amém. Everything has levels. Tudo tem níveis. Even faith. Mesmo fé. Pastor Solomon said for an hour Pastor Salomão disse por uma hora they tried to help our sister tentaram ajudar uma irmã. Aquila. Aquila. For an hour they failed. Por uma hora não conseguiram. But when we arrived, Mas quando chegamos, it took just like 3 minutes levou apenas quase 3 minutos for her to para ela stand up. levantar. But it's taken an hour. Mas levou quase uma hora. So are we saying Então será que estamos a they dizer don't que love eles Jesus? não amam Jesus? No, they love Jesus. Não, eles amam But Jesus. levels. Mas níveis. Levels are different. Níveis são diferentes. And the goodness of Christianity, E a bondade da cristianidade we come from glory to glory. é que saímos de uma glória para outra. So that one, Então aquele, that failure of last week, aquela falha de semana I passada, believe they pushed them to pray. acredito que puxou eles a orar mais. I believe they pushed them Acredito que forçou to eles seek scripture. a buscar as escrituras. The only way we get power A única forma que conseguimos is poder not by money. não é pelo dinheiro. When that man Quando aquele homem tried to buy power, tentou comprar poder, the disciples said, "You die with your os money." discípulos disseram, vai morrer com seu dinheiro. Because the power of God Porque o cannot be poder bought. de Deus não se compra, But it is acquired. mas adquire-se. How do we acquire Como power? adquirimos o poder? Through the word. Através da palavra, Understanding the word. entender a And palavra engaging ourselves e in nos prayer. encaixarmos na oração Amen. And fasting. e jejum. Thank you, Lord. We acquire the anointing through prayer and fasting. Adquirimos a unção através de oração e jejum. Amém. They love God, they're in the spirit. Eles amam Deus, eles têm o Espírito. Reading scriptures here. Eles estão a ler a Escritura. You are speaking scriptures. Eles estão a falar a Escritura. He is in the spirit. Eles estão no Espírito. But levels. Mas níveis. Amém. Fala a Deus, fala a Deus. Amém. The level of this child, O nível dessa criança, the demon that was in the child, o demônio que estava na criança, was above estava the acima level of disciple. do nível dos discípulos. If it is beyond your Se level, está além do seu nível, it does not mean that you are weaker. não quer dizer que você é fraco. You are not Não, weaker. você não é You fraco. are giving a grade 3 child. Você dá para uma criança de terceira classe You are giving him a work of second class. e dar a ele um TPC de segunda Even classe. the child has wisdom. Mesmo se a criança tem sabedoria, But because of the class mas por causa da classe where the child que a is, criança está, he cannot solve an issue of the 7. ele não tem como resolver um assunto da segunda But classe. through research and studying, Mas através de busca e there estudo, shall come a time chegará um tempo that the que child a criança will do fará the things of second
crianças da 7ª classe. Hallelujah. Amém. So, Então, I believe that one did not acredito que aqui disturb their spirits, those who were praying. aqueles que estavam a orar, Para você tranquila, Aquila, I believe the fact that que o facto the man of God arrived 2 minutes, she's up, de homem de Deus ter chegado em 2 minutos, ela já levantou. it did not like affect Acredito que their faith. aquilo não abalou, não afetou a fé The deles. devil uses those opportunities. Porque o diabo usa essas oportunidades. What you think is nothing, O que você pensa não é nada. that's what the devil uses. É isso que o diabo usa. Yeah. Amém. Huh? Amém. What you think is nothing, Aquilo que você pensa que não é nada. Amém. the devil É uses. isso que o diabo usa. But we have the spirit of wisdom and Mas temos o discernment. espírito de sabedoria e discernimento. Hallelujah. Amém. Now Jesus comes down. Agora Jesus diz: The Sadducees, the Pharisees, os saduceus, they are fariseus, inquiring, talking eles estavam a falar with the disciples com os discípulos. who had tried Estavam a tentar to cast out expulsar a demon from a boy, demônio de um rapaz. and they failed. E não conseguiram. And Jesus said, "Why are you quarreling?" E Jesus disse: por que estão a discutir? Then from the people who were there, E das pessoas que estavam lá, one man said, o homem disse: "Teacher, mestre, I have brought my child to you." eu trouxe a minha criança para você. So the child was not for the disciples. Então a criança não trouxeram para os Read the discípulos. words. Na palavra está: As though ver escrito, it is a reason. tinha uma razão. Hallelujah. Amém. He 16. No versículo, And he asked the scribes, no versículo 16, "What question you with them?" perguntou ele aos escribas: o que é que discutis com eles? And one in the multitude said, "Master," Respondeu-lhe dentro da multidão: verse mestre. 17, No 17, "I have brought my child to you, eu te trouxe o meu filho, which has a dumb spirit." que tem um espírito mudo. So this father Então esse pai did not bring his son to the disciples. não trouxe o filho para os discípulos. Amém? He brought his child to Ele trouxe o filho the para high authority. a autoridade alta. Amém? Everything is levels. Tudo tem níveis. Amém? Thank you, Papa. Wonder why people die in credit. Questiona por que pessoas morrem com dívidas. Because they want a class which they are not. Porque querem uma classe que eles não estão lá. They compete Eles competem to the point of borrowing, ao ponto de ir dever that they can compete para competir with the people com pessoas who are living. que estão a viver. They are not forcing, they are not. Eles não estão a forçar, não. It's their level. É o nível deles. It is their level. É o nível deles. But somebody Mas alguém who has not yet gotten to that que level ainda não chegou naquele nível vai dever to compete with them that level. para competir com aqueles que já estão naquele nível. And it will be dívida after dívida. E será dívida após dívida. And the person you are competing with E a pessoa com quem você está competindo is not borrowing, não está devendo. it's taking from the abundance. Está tirando da abundância dele. Vida tem nível. Life is levels. Amém. Life is levels. Vida tem níveis. Your neighbor can eat meat and you eat vegetable. Don't worry. O seu vizinho pode comer carne e você comer verdura. Não se preocupe. Está tudo bem assim. Está tudo bem assim. Amém. Because my time is not. Porque o meu tempo ainda não chegou. That's why I'm eating É por vegetables. isso que eu comer verdura. Your time has come. O seu tempo já That's chegou. why you're eating meat. Por isso você está a comer carne. It is wrong Está to errado accuse the people acusar who pessoas are not yet there que ainda não chegaram lá. because you are there. Porque você está lá. Ok? Ok? Do you get what I'm saying? Está entendendo o que estou dizendo? It is wrong Está errado to accuse the people acusar pessoas who are not yet there que ainda não chegaram lá. because you are already there. Porque você já está lá. Do you get what I'm saying? Está entendendo o que estou dizendo? Don't accuse people Não acusa as pessoas. because life is of levels. Porque a vida tem níveis. The Bible says from grace to grace, A Bíblia diz de graça para from graça. glory to De glory. glória para glória. Amém. So when you can manage, Então você se pode. don't look down upon those that cannot Não manage. despreze aqueles que não conseguem. Because at one time you
você também não conseguia. And when you were not managing, there were others who were managing. E quando você não conseguia, tinha outros que conseguiam. But because grace found you, Mas porque a graça te localizou, now you are managing. agora você já consegue. So don't look down upon her. Então não despreze os outros. Because that ones Esquece. who are not Se managing, não estão conseguindo, tomorrow they will manage. amanhã vão conseguir. And that one is you. E esse é você. And tomorrow you will manage. Amanhã você vai conseguir. That one is you. E esse é você. Because tomorrow is your time. Porque amanhã é a sua vez. Today it cannot be your time. Esse pode não ser a sua vez. Tomorrow Mas amanhã is not today. não é hoje. Diga para seu vizinho, amanhã não é hoje. Say your neighbor, tomorrow is not today. Diga amanhã não é hoje. Say tomorrow is not today. Amém. Deixa eu tirar a canção. Amém. Quero libertar a palavra para alguém ouvir bem. I want to deliver the word for someone to hear it properly. Amém, papá. Tomorrow Amanhã is not today. não é hoje. Because life is Porque levels. vida tem nível. Levels failed. The disciples failed to cast out the devil. Os discípulos não conseguiram expulsar o diabo. But later on they raised the dead. Mas depois conseguiram levantar os mortos. Yes. Tomorrow Amanhã they could send the handkerchiefs. mandavam lencinhos. But yesterday Mas ontem they could spend the whole day passaram todo o dia. not casting out a demon. Não conseguiram expulsar o demônio. Tomorrow is not today. Amanhã não é hoje. Tomorrow is not today. Amanhã não é hoje. Somebody tomorrow Alguém amanhã will be sending a handkerchief. vai estar a mandar lencinhos. But today Mas hoje he cannot even pray não consegue orar to cast out a simple demon. para expulsar um simples demônio. Don't despise yourself. Não se despreze. You are the right one. Você é a pessoa You certa. will do it. Você vai If conseguir. you fail today, Se falhar hoje, tell yourself tomorrow is coming. fala para si que amanhã está vindo. Tomorrow is coming. Amanhã está I vindo. said tomorrow is Diz que coming. amanhã está vindo. Thank you, Jesus. Even the Bible says they spend the whole day A Bíblia diz que eles passaram todo o dia trying to cast out the demon tentando expulsar um demônio. in one small boy. Um pequeno menino. But one day, Mas um dia, my Bible tells me that Peter and John, a minha Bíblia me diz que Pedro e they João saw somebody who was by the gate of the viram alguém que church. estava no portal da They said, cidade. "Oh, No and portal they said, money we don't have, disseram que dinheiro não temos. but we have something." Mas temos uma coisa. Jesus, Jesus, rise up. levanta-se. And he rose up. E ele levantou-se. They failed. Eles não conseguiram. But one day, Ananias and Sapphira, Mas um dia Ananias e Safira they tried to steal tentaram roubar what was theirs, o que era deles. which they had given to Eles God. tinham dado para Deus. The same disciples Mesmo os discípulos who could not cast que out, não conseguiram expulsar. they say, Ananias, Disseram Ananias, is this everything? isso é tudo. He says, yes. Disse sim. Says, your lies Ele disse suas will mentiras kill you. vão te matar. As the man of God finished talking, Quando o Deus acabou de falar, he died. ele morreu. And the wife came. E a esposa veio. Is it everything? Será que isso é But tudo? these people, Mas essas pessoas, yesterday, ontem, they did not cast out a demon. não conseguiram expulsar o demônio. If you can kill, you can bring them to life. Se podemos matar, podemos trazer de volta a vida também. Amém. Sapphira também. Safira Israel. Follow the husband. Seguiu o marido. Amém. Tomorrow is not today. Amanhã não é hoje. Ai, God. Se chama Nangarino. Vai ser somente memória ou lembrança. Tem alguém que cantou. Amém. Deixa Nangarino. Norondo. Sema Norondo. Amém. Norondo, isava Norondo ka. Kanata simuzana mari ngamugurua. Ichara Norondo. Amém. Kanata simuzana mari ngamugurua. Ichara Norondo, isava Norondo ka. Kanata simuzana mari ngamugurua. Norondo. Sabe o que é Norondo? História. São contos ou histórias. Que você falhou. Que falhou. Things that you failed. Não que está falhando. Not that you are failed. Amém. Você fala mesmo. You say yes. Sabe? You know what? Se Ventura matava, né? If Ia that matar, devil ia would matar. kill,
eu ia morrer. I could have been dead Porque comi verdura. because I ate vegetable. Amém. E o bacalhau ia mudar a pessoa a ser peixe. Se bem seco pudesse transformar a pessoa do peixe, Eu ia ser macacana mesmo. I would be macacana. Porque comi peixe. Because I ate fish. Se chama norono. Amém. Você vai falar. You will speak. Quando eu já estou comendo bacalhau ao querer. When you're not eating fish seco when you want it. A dizer, estou sentindo isso querer You say, bacalhau. I'm feeling I want to eat bacalhau. Se chama norono, babá. Vamos curvar. Se chama norono, se chama norono. Canada se usa na maré. Vamos curvar. Se chama norono, se chama norono. Canada se usa na maré. Vamos curvar. Se chama norono, se chama norono. Canada se usa na maré. Vamos curvar. Se chama norono. Hallelujah. Amém. You know, there are things that comes for us Sabe, tem coisas que vêm para nós which only serve to be a que testimony. servem para ser testemunho. Hallelujah. Amen. Not to give shame to you. Não para te envergonhar, Bring a testimony to your life. mas para trazer testemunho na That sua people who vida. say, "Even these people we know Para them." dizer essas pessoas conheceram They eles. fail to cast out the Eu queria devil, falhar e expulsar o demônio, but when their presence, mas pela presença not deles, when their words, não pela palavra deles. shadows, Sombra like só, their shadows, só pela sombra. they're just passing. Eles só The passaram. sick will be O healed. doente será The dead curado, to be raised. o morto será levantado To life. e volta à But vida. yesterday, Mas ontem they failed. eles não conseguiram. Don't despise you're not managing today. Não despreze você por não conseguir hoje. It is preparing you to manage. Está te preparando para o seu conseguir. Amém. It created a lesson Criou uma lição for Jesus to the disciples. de Jesus para os discípulos. He had never told them about fasting. Ele nunca tinha lhes ensinado sobre jejuar. Things that happen in our life Coisas que acontecem na nossa on vida our daily basis. diariamente. It is a lesson É uma for lição tomorrow. para amanhã. If you receive money today and you finish, Se você recebe dinheiro hoje e acaba, and e 2 days you have no food in the house, 2 dias já não tem comida em casa, and children are e crying, crianças estão a chorar, it's a lesson next month é uma lição para o próximo mês. that when I get E money, quando eu conseguir I have dinheiro, to save something. tenho que guardar um pouco para comida. So wherever we fail in life, Então sempre que falhamos na we vida, are not failing nós estamos a falhar for us to be failures. para sermos chamados de falhadores. We are not failures because we didn't make it yesterday. Nós somos falhadores porque não conseguimos ontem. Mas our failure of yesterday, A nossa falha de ontem it is serving as a lesson for us tomorrow. serve como lição para nós amanhã. Where you fail, Onde você you falha, rise up você levanta and you rectify. e você retifica. Are you rectifying? Será que você está retificado? Amém. In English they say it's not a mistake to make a mistake, Tem um ditado que diz, não é erro cometer o erro, but it's a mistake to repeat it. mas é erro repetir o mesmo erro. Amém. Estropada, esse. It's not a mistake to make a mistake, Não está errado cometer um erro, but you repeat it 5 times. mas se repetir 5 vezes, Same thing. mesma coisa, There is it's wrong. aí já está errado. Jesus is coming down, Jesus está descendo and e they are quarreling. estão a discutir. What are you talking about? Estão a discutir o quê? And the man in the congregation said, I brought my son. E o homem da multidão disse, eu trouxe meu filho. I brought my son. You can switch off all other things and let's just leave this two. I brought my son. Eu trouxe o meu filho. He is a dumb spirit. Ele tem um espírito mudo. I wanted you to deliver my Eu son, queria você para libertar o meu filho. but you were not present. Mas você não estava presente. And your disciples were here. E os seus discípulos estavam aqui. So I gave them my son Então eu entreguei a eles o meu filho. to set free my son. Para libertarem o meu filho. But Mas they failed. não conseguiram. Amém? Hallelujah. Amém. The father wanted Jesus. O pai queria Jesus. He did not find Jesus. E ele não encontrou Jesus. He found the disciples. Encontrou os discípulos. Amém. But the target Mas o alvo was Jesus. era Jesus. But he was not there. Mas ele não estava lá. Amém. They are the disciples Eles são os discípulos who are not yet taught que ainda não foram ensinados Glória a Deus. about fasting. sobre jejuar. Amém.
Because at one time somebody asked it. Porque há um tempo alguém perguntou, Because John had disciples also, porque João também tinha discípulos, the Baptist. o João He Batista. says, why does your disciples not fast? Perguntaram a ele, por que seus discípulos não jejuam? So it's a topic that Jesus did not even Então é um tema que Jesus não tinha nem introduce to his disciples. apresentado aos seus discípulos. How can the people know unless they are taught? Como que as pessoas podem saber a não ser que sejam ensinados? Fala a Deus, fala a Deus. The Ethiopian eunuch O eunuco etíope who was coming from Jerusalem to worship, que saía de Jerusalém para adorar, coming back to Ethiopia, voltando para a Etiópia, singing and quoting the word of God, cantando e mencionando a palavra de talking Deus, about Jesus from Isaiah, falando de Jesus do Isaías, met the disciple, I think he's singer, I don't know what's the name of the disciple. encontrou com um dos discípulos. Huh? Philip. And I said, do you know what you're talking about? E ele perguntou, sabe o que você está He falando? says, how can I know if I'm not taught? O eunuco respondeu, como que vou saber se não fui ensinado? So it's a topic Então é um tema that the disciples que os discípulos were not taught não foram ensinados about fasting. sobre jejuar. Fala a Deus. They didn't know about fasting. Eles não sabiam sobre jejum. Jesus was feeding them well. Jesus estava a alimentar eles bem. Okay? Yeah. Yeah. Judas was knowing how to use the big Judas estava a saber como usar a pasta. comida. Food. Okay? Amém. You good. You good. They had never been introduced Nunca foram apresentados to the gospel of fasting. ao evangelho de jejum. Okay? And one in the multitude said, Master, E onde a multidão disse, mestre, I have brought unto thee my son, eu trouxe a ti o meu filho. a thee, A ti, my son, meu filho, which is a dumb spirit. que tem um espírito mútuo. Meaning, Quer dizer, the child could not speak. a criança não falava. I want you to see how evil the devil is. Eu quero você ver quão maligno o diabo é. Amém? The Bible says he has a dumb spirit. A Bíblia diz que ele tem um espírito mútuo. And wherever E qualquer lugar that spirit takes him, onde que esse espírito lhe leva ou lhe apanha, my Bible says he tears him. a minha Bíblia diz que lhe rasga. That is the location. Here it says he convulse. Convulsion. That's tear. Ele entra em confusão. Huh? Amém? Not because he has been prayed for, Não porque ele foi orado, but because the demon has come. mas porque o demônio lhe atacou ou chegou. Okay? Amém? He has convulsions. Ele tem convulsões. Amen. Amém? Amen. Are we hearing the word? Estamos a ouvir a palavra. He's what? Ele é o quê? Number one is dumb. Primeiro é mudo. And when the spirit comes, E quando o espírito lhe ataca, throws him into convulsions. ele entra em confusão. You know what is convulsions? Sabe por que não funciona? That the person falls down. A pessoa cai e começa a se esticar. Okay? Tears him, Convulsiona-o. and he falls. De modo que ele espuma. Foam is coming out. That Espumar é sair aquela espuma. number three. Terceiro, mudo, Convulsions convulsiona Foam. e espuma. and gnashes his teeth. E range os dentes. He binds his teeth. Ele aperta os dentes. So Então, he ele está esticando, convulsing. está convulsionando, He's coming out foam. está saindo espuma He has teeth which are gnashed. e tem dentes a ranger. And tie them away. What does the Bible say? E vai definhando. Vai secando. He becomes rigid. Ele fica rijo. Amém. I want you to get the picture. Eu quero você tentar ter essa imagem. Amen. He's dumb, Ele é mudo. convulses, Convulsiona. foam, Sai espuma. gnashing teeth, Range os dentes. seca. And it gets dry. Amém. That's the devil. Diabo é assim mesmo. Amen. Amém. That's the devil. O diabo é assim mesmo. Amém. And somebody E alguém who is just fine, que está bem, he doesn't have these qualities. não tem essas qualidades, He's crying and saying, está a chorar a dizer, why me? por que eu?
And people Pessoas who don't have que não têm gratitude. gratidão. Glória a Deus. Amém. 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 And people who don't have gratitude of life. Pessoas que não têm gratidão da vida. You are not dumb, you hear. Você não é mudo, você não é surdo, você ouve. Alright. Yes. You don't fall. Você não espuma. Amém. Amém. No convulsions. Você não convulsiona. No gnashing of teeth. Você não range os Even your dentes. children. Mesmo seus filhos. Ok. They don't fall and become rigid. Não cai e fica rígido. But you hear people Mas você ouve pessoas saying, why me, God? a dizer por que eu, Deus? Ok. Ok. Have you ever sat down to look at you Você já sentou para olhar para si and see the grace of God in you? e ver a graça de Deus em ti? And His beauty E a beleza dele in you? em ti? Have you ever thanked God Você já agradeceu a Deus for the life that He's given you? pela vida que Ele te deu? Amém. Huh? Amém. Have you ever sat down Você to já sentou look at your life? para olhar na sua vida? The problem is that people will look at what we don't have. O problema é que nós pessoas olhamos para aquilo que não temos. Ok. Ok. Amém. True God. Yes. People look at what they don't have Pessoas olham naquilo que eles não têm, than what they have. ao invés daquilo que eles têm. Amém. You have daughters and son, Você tem filha e filho, but you look mas você olha at a big car you don't have. para um carro grande que você não tem. Yeah. Amém. Yeah. Yet there is somebody Enquanto tem alguém who is no child. que não tem criança, Amém. It's true. amém. Yet there is somebody Enquanto tem alguém who is no husband. que não tem marido, But you are looking at the poverty of your husband. mas você está a olhar para a pobreza do seu marido. Amém. My husband is nothing. O meu marido não tem nada. Ajuda Deus. But there is somebody who is crying for a husband. Mas tem alguém que está a chorar para um marido. Even who has one leg, one hand, one eye. Pelo menos aquele que só tem um pé, um braço e um olho. As long as he's called husband. Enquanto for chamado de marido só. But you are accusing that one Mas você está a acusar aquele who is in the process of transformation. que está no processo de transformação. In the process of being lifted up. No processo de ser exaltado. But because your eyes are shortened, Mas porque os seus olhos veem you curto. don't see beyond you Você see não vê now. além, só vê agora. My husband não presta nada. Meu marido não presta nada. Yeah. Ok. Ok. Gratitude. Gratidão. Gratitude is what has led to the church of today. Gratidão é o que tem falta na igreja de hoje. They accuse God Acusam Deus of what they don't have de coisas que eles não têm, than what they have. ao invés daquilo que eles têm. And they don't ask God, why don't I have that? E não perguntam a Deus por que eu não tenho isso. If God gives you a million Se today, Deus te der 1 milhão hoje, where shall your soul be? onde a sua alma estará? In hell. No inferno. Ok. True God. Yes. In hell. No inferno. Amém. Amém. People need these things Pessoas querem essas coisas, not for the benefit of the kingdom, não para o benefício do reino, but for them to be seen by the world mas para eles serem vistos pelo mundo that they have. que eles têm. God knows your heart Deus conhece o seu coração, more than we know our hearts. mais que nós conhecemos nosso próprio coração. Amém. What our mouths speak O que a nossa boca fala is in contrast to what our heart needs and does. contradita aquilo que nosso coração Needs and does. precisa e faz. Amém. He sees beyond the confession of the mouth, Ele vê além da confissão da boca, which is to the bottom of the heart, está no profundo do coração, where decisions and characters are made. de onde decisões de caráter são feitas. Character is not in the mouth, O caráter não está na boca, it's hidden. está escondido. Amém. Characters of many Caráter de muitos is dormant, sleeping. está dormindo, adormecido. Why? Because they are not in a position of having. Por quê? Porque eles não estão na posição de ter. Characters are manifested
in abundance, not in lack. Caráter é manifestado na abundância, não na falta. In lack, people are obedient unto death. Na falta, as pessoas são obedientes até a morte. But in abundance, people doesn't listen to command. Mas pessoas, quando têm abundância, não escutam. Adam in the garden, without the abundance of the garden, Adão no jardim, sem a abundância do there jardim, was no need that he was going to fall. não tinha necessidade que ele ia cair. But when God gave him abundance and gave him a word, Mas quando Deus lhe deu abundância e palavra, he looked at the abundance ele olhou para a of the abundância garden do jardim. and he thought that he is above the one who did the garden. E ele pensou que está acima daquele que fez o jardim. Not eating the fruit. Não comer a fruta. It was the command of the owner of the garden. Era o mandamento do dono do jardim. But because he was given abundance, Mas porque ele foi dado he abundância, was surrounded with abundance. ele estava cercado de abundância. Abundance destroys the character. A abundância destrói o caráter. Your obedience is a sign of poverty. A sua obediência é sinal de pobreza. But when God blesses you, Mas quando Deus te abençoa, your true person will come out. a sua verdadeira pessoa vai se You are not manifestar. this quiet person. Você não é essa pessoa calada que você é. Amém. You are not this lenient person you are. Você não é essa pessoa calma que você é. You are a sign of poverty. Você é sinal de pobreza. That's why you are É quiet. por isso que você é um calmo. You are a sign of poverty. Você é sinal de pobreza. That's why you come to church. Por isso você vem na igreja. If you had money, Se tivesse right dinheiro, now you could be drinking. agora você estaria bebendo. Apostle Deshe Pepita, Apóstolo, stop drinking. you didn't stop drinking Você não parou de beber. to stop it. Parar de vez. You stop. Você parou. Maybe you because of lack of money. Talvez já não tinha dinheiro. Or you wanted Ou to queria lie, to cheat God. enganar Deus. That I have stopped this. Se eu deixar I isso, am following you. eu estou te seguindo. When He blesses you, Quando ele te abençoar, go back to your character. você volta no seu caráter. I'll now tell you, Você não se converteu. you are like a person who is going and you just. You are like a person who was going Você é como pessoa que estava aí and you just did this. e só curvou, You voltou. did not repent. Você não se arrependeu. A turnaround of a body Virar o corpo is not repentance. não é se arrepender. You just changed the direction Você só mudou de direção. from the beer hall to church. De parada para a igreja. It's not repentance. Não é arrependimento. Obrigado, Jesus. It's not repentance. Não é arrependimento. Amém. People are obedient in poverty. Pessoas são obedientes na pobreza. People tithe Pessoas dão dízimo in unemployment. no desemprego. People build the church Pessoas constroem a igreja in unemployment. no desemprego. People build church Pessoas constroem a igreja with a zero wallet. com carteira zero. As long that wallet has money, Enquanto essa carteira tiver dinheiro, why building a church? por que construir a igreja? É minha. Is it mine? Não tem dono. It doesn't have an owner. Vai construir ele. The owner will build. But with the wallet which is empty, Mas com carteira vazia, vamos conseguir. we will make it. Apóstolo, Apóstolo, vamos we will conseguir. make it. Prophet, Prophet, vamos we conseguir. will make it. Vai vestir você. You will dress. Ainda não vestiu. You haven't dressed. You are bought with an empty pocket. Você é comprado com bolso vazio. Amém? How many people approach us? Quantas pessoas nos aproximaram? Apóstolo, basta eu conseguir esse emprego. As long as I get this job, What is mine? I'll take. We used to say, okay. Falamos, está bem, está bem. Agora você não dizer, cala a boca você. Now we are saying shut up. We'll pray for you. If you get it, it's okay. If you Só don't, vamos orar para você. Se conseguir, está tudo bem. Se não conseguir, também está tudo bem. people tithe Pessoas dão dízimo without a job. quando não tem emprego. Amém. Ensina Deus. People tithe their low salary. Pessoas pagam dízimo quando tem salário pequeno ou pouco. 10,000. 10 mil, They pay. eles pagam 1,000. 1.000. 100,000. 100 mil, 10,000. 10 mil. Não é possível. Nada. Não. Dízimo. Tithe. Okay. For what? But with 10,000, Mas com 10 mil, they will pay 1,000. pagavam dízimo. Uma nota. Uma nota. No. One note is not enough. Because they tipo conquistar Deus.
Porque they are trying Fala Deus, fala Deus, to fala Deus. bribe God. They are trying to bribe God. God knows your heart. Deus conhece seu coração. God knows your heart. Deus conhece seu coração. The reason why you are what you are. A razão que você está assim como você está. You are still a baby. Você ainda é bebê. And what you don't know is that God is no leg. E o que você não sabe é que Deus não tem falta. This building, you see it. Essa construção você já deve ver. You see it being finished. Ao dever nós já terminamos. And to show you E para te mostrar that it does not depend que Ele não depende in people's pockets, no bolso das pessoas, neither in human ability, e nem a habilidade humana, which is gifting. que é Gifts. presentear, Gifts, doors. dom. God does not work with dom. Deus não trabalha com a habilidade humana que é dom. Amém. God works with the people with a willing heart. Deus trabalha com pessoas que têm coração livre ou com vontade. With a willing heart. Com coração que tem vontade. Pessoas Who even they don't know, que mesmo não sabem, but they want to serve. mas eles querem servir. I'm telling you, Eu vos digo, this church will be finished essa construção vai acabar. without yourself. Sem seu centavo. And we'll buy new chairs for you. E vamos comprar cadeiras novas para você. And we'll buy new instruments for you. E vamos comprar novo instrumento para você. And we'll change new cars for you. E vamos mudar novos carros para você. And we'll build more houses for E you. vamos construir novas casas ou mais casas para And you will você. not stop us. E você não vai nos parar. And you will speak about us. E você vai falar mal de nós. And we'll continue to prosper. E nós vamos continuar a prosperar. And you will speak. E você vai falar. Glória a Deus. Amém. Amém. There are people that you wait to see. Tem pessoas que esperamos para ver. Because what happens at the beginning is an ending. Porque o que tem começo, tem fim. That job will end. Aquele emprego vai acabar. Aquela empresa minha mãe. That job, that company loves me so much. You. Quer. Who are you? Fala Deus, fala Deus. Não vou sair daquela empresa. I won't leave that company. And that job E aquele emprego is a result of prayer. é resultado de oração. Only last year, how many people were fired from that work? Somente ano passado, quantas pessoas foram expulsas daquele emprego? You saw you were working with who left the job. Você viu, trabalhava com aqueles que saíram. And they left it. E eles saíram. And you hear person, Você ouve a pessoa, aqui vontade raiz. here, I'll be rooted here. Prophet, this is a lie. O profeta disse mentira. Fala Deus. And you know that this job came from God. E você sabe que esse emprego veio de Deus. How are you going to come back Como é que você há de voltar and say that job is finished? Can you pray for e me? dizer aquele emprego acabou, pode orar por mim? There are things that God does Sabe, tem coisas que Deus faz through men, através de homem, through the grace He puts in His servants, através da graça que Ele coloca nos seus servos, not through your education. não através de educação, That grace. mas de graça. Choose wisdom. Escolha a sabedoria. Aí está. Wisdom is not eating 10%. Sabedoria não é comer os 10%. Choose wisdom. Escolha a sabedoria. Wisdom is building the house. Sabedoria é construir a casa. Amém. We have people who are contributing Tem pessoas que estão a contribuir and we won't tell you. e nem te falam. No, we will not tell you. Nós não vamos te falar. Por quê? Why? Just tell them. Why you want to know? Nem vergonha não tem você. You're not ashamed. Contribution you don't. Contribuição? Ok. Ok. Anda carregar. Come and carry it now. Não quer. You don't want. Quero que não. What do you want? Quero que. What do you want? What do you want? What do you want? Quero que. What do you want? Ajuda Deus. Ele declarar. Vai prosperar. Me declare you will I prosper. told you. Eu vos falei. Lambano não trabalha. Eu recebo. It doesn't work. Ok. The gospel is targeted people. O evangelho tem pessoas alvejadas. Targeted people who As pessoas alvejadas que does according fazem de acordo to what God wants. com aquilo que Deus quer. Amém? Amém?
Amen. Amen. Às vezes não dói. Sometimes the word is painful. Às vezes dói. Sometimes it's painful. Amen. Amém. The reason of your not. A razão de você não. Vou calar. Let me just keep quiet. Vou calar. Let me just keep quiet. Calma. Vou calar. Fala a Deus, fala a Deus. Amém. Amém. My prayer for you is that you may know God. A minha oração para você é que conheças Deus. Hallelujah. Amém. The reason why some people A razão por qual algumas pessoas we don't get out of where we are não saímos de onde estamos is because the devil has fooled our mind. é porque o diabo alimentou a nossa mente Has fooled ou enganou a nossa mente to say that dizer que we have arrived. nós já chegamos. Amém? The devil says we have arrived. O diabo diz que já chegamos. Nem carro não tem. Not even a car you don't have. We have arrived. Nós já chegamos. Nem bicicleta não tem. Bicycle you don't have. Ok. We have arrived. Já chegamos. Nem television não tem. Even TV you don't have. Listen, Escuta, that one is not a TV. aquilo não é televisão. Fala a Deus. Amém. That one is not a television. Aquilo não é televisão. Não tem. You don't But have. the devil is telling you, Mas o diabo está te falando. don't give, you have arrived. Não pode dar, você já chegou. Kakatisi, Cacatice, kuomera, ser cacata, is of the devil. é do diabo. Amém? Let me repeat it. Deixa eu repetir. Kakatisi, Cacatice, that you cannot even buy prophet a drink. que você não consegue nem comprar refresco para profeta. Nem apóstolo. Not even to apóstolo. Not because they don't have, but because they are your parents. Não porque eles não têm, mas porque são seus pais. Not because you need it. Não porque nós queremos. You don't need it. Não queremos. But you just to do Você só fazer your duty. o seu dever. And you just say, no, I can't. E você só diz, não, não posso. You are not buying to a person Você não está a comprar para alguém. who has caminhão de refresco. Sabe aquela caminhão de Coca-Cola? Conhece aquele caminhão de Coca-Cola? Tem aquele aí. A pessoa tem aquele. And because the devil is saying to you, E porque o diabo está a falar para você, don't. não pode. But there is a blessing in that. Mas tem bênção naquilo. Amém? There's a blessing in that. Tem bênção naquilo. Not because prophet wants your drink. Não No. porque o profeta precisa do seu refresco, não. But there is a blessing in that. Mas tem bênção em fazer isso. If she wants, you can buy yourself. Se ela quiser, ela vai comprar para There ela. are people who can give her $1 million and say, prophet, buy a drink. Tem pessoas que falam para elas, profeta tem 1 milhão, vai comprar refresco. $1 milhão. Amém? É milho. 1.500.000 já recebeu. É milho and 500. $20 mil. Have you ever counted 20,000? Já contou 20 mil. Have you ever counted 20,000? Yours. 1.500.000. I'm talking of 1 million and a half. One time. De uma só vez. One time. And somebody says, buy a drink. Que alguém falar, vai comprar refresco. Who is not prayed for here? Pessoa que não foi orado Who is not preached for que here? não é pregado aqui. Amém. And somebody who is listening to prophet apostle every day. E alguém que está a escutar apóstolo e profeta todos os dias. Because I know some of you ask, where are they getting the money? Porque eu sei alguns de vocês perguntam, mas onde que eles estão conseguindo o dinheiro? And I know that's your question. E eu sei qual é a sua pergunta. Será que tem brancos que estão apoiando White people who are supporting the church, administrador? admin. Já falou com um branquinha? Have you ever spoken with a white person Na conta de mamão de apóstolo? on their account on behalf of apostle or prophet? No. Não. No. Não. The recipe A receita of poverty da pobreza is kakatisi. é cacatice. Kakatisi is the right recipe. Cacatice é a receita certa. Hallelujah. Amém. Amém. I know you want that. Where's it? Você questiona de onde que eles estão A escola não vai dar dinheiro assim. That school champion não tem como dar. Não consegui pensar da sua vida. You don't even think about your life. Tu. Você tu. Não apanhar
sono. I'm not sleeping. At what When time? they get married, you will not sleep. You will not sleep, I'm telling you. I'm telling you. You will not sleep. There are people like you. Tem pessoas como você. Amém. Just come and say 50,000. Thank E só vem e diz 50 mil. Mandei para a sua conta, profeta. Muito obrigado por tudo. Thank you for everything, prophet. You can buy a drink. Mandei bi para ti, I apóstolo. sent you around the apostle 1 Mandei million. 2 bi. I sent 2 billion to you. Não para a igreja. Not to the church. Não vou te dar, não é seu. I won't give it to you, it's not yours. Why am I saying this? Por que eu estou a falar isso? Because people say, why is my life not moving? They accuse God. Por que minha vida não está a andar? Eles acusam Deus. Why should God give you? Por que Deus vai te dar? Today we came with one car. Hoje viemos com carro. Mama said, Apostle, O profeta disse, apóstolo, you know, sabe? Moraes. Irmão Moraes. He said, Apostle, Ele disse, apóstolo, I asked you, the boys yesterday were doing I think yesterday or Friday, I don't know. acho que ontem ou sexta-feira, o profeta They said, perguntou. Moraes orders. Isso comeram? Eles responderam que o irmão Moraes comprou comida para nós. Moraes, we can pray for him all night. Irmão Moraes, podemos orar para ele toda noite. Huh? We can fast for him. Podemos jejuar para For ele. God to give him more years. Para Deus lhe dar mais anos. Because he has proved the reason of why a person can be blessed. Porque ele provou a razão porque a pessoa tem que ser abençoada por Deus. It's the sign of why God can bless the people. Ele é sinal de porque Deus deve abençoar a pessoa. He's doing everything at the big. Not only him, there's a lot of people. Tem muitas pessoas, não só ele, são muitas pessoas. Not a lot of people. There are some people. Não muitas pessoas, algumas pessoas estão a fazer. But it's part of, Mama just asked you for him. O profeta pediu We ele. were just coming O in. profeta perguntou sobre ele, mas já vi. He bought this one. Ele He comprou bought this isso. speaker. Ele comprou coluna. He gave money for the cement. Deu dinheiro para semente, Bought rice, milho, comprou farinha, arroz. carvão, galinha. Let's build our church. Vamos construir nossa igreja. I'm not here, I'm at work, but I'm contributing. Não estou aqui só a trabalhar, mas vou contribuir com dinheiro. I'm buying food. Let's eat. Vou comprar comida, vamos comprar. Buy cement. Vamos comprar semente. Listen, not only him. Escuta, não somente ele. I cannot speak all of them. Não posso mencionar todos. But I'm just speaking about it. Mas There estou a falar are dele. people who are quiet here, Tem pessoas que são caladas but aqui, who are doing mas things estão a fazer for coisas their house. para casa. I'm just speaking about it. Só estou a mencionar dele. Amém. He is the reason Ele é a razão. why God can bless. Por que Deus pode abençoar? Why we can pray Por que podemos orar and say God bless you. e dizer Deus abençoa ele? Amém. Amém. Your prayers As suas orações are sustained by our prayers. são sustentadas pelas orações dos homens de Deus. Aleluia. Amém. When you kneel down and pray, we are praying for you, someone you don't know. Quando você ajoelha e ora, homens de Deus estão a orar para si em algum lugar onde você nem sabe. That your prayers Para as suas orações can become fruitful. tornarem frutíferas. Amém. Why should God bless you? Por que Deus deve te abençoar? One reason. Uma razão só. Why can God bless you? Por que Deus deve te abençoar? People accuse God, Pessoas acusam Deus, yet God wants them to grow. enquanto Deus quer que eles cresçam. I'm not an evil father Não sou um pai mau who can give to my son a thing that can kill him. que posso dar ao meu filho coisa que vai lhe matar. I Amém. love Josh, I love Jonathan, Amo Josh, amo Jonathan. but I cannot equip them with a thing that can kill them. Mas não posso equipar eles com coisa que vai lhes matar. It's better for me to see him day in without, É melhor eu ver him ele daily, diariamente, but without that thing, mas sem aquela coisa, than to give my son ao invés de dar o meu filho something that kills him and I will see him. algo que lhe mata e eu não vou lhe ver para sempre. What matters between you and God is a relationship. O que importa entre você e Deus é relacionamento. He loves you. Ele te ama. If he gives you, Se ele te der, was aqui. cozinha. It's all about money. It's not about heaven. É tudo sobre dinheiro aqui, não tem nada de céu. It's all about marriages and children. É casamento e filhos. Only Só. heaven. Céu. Maybe 5. Talvez 5. Relationship. Relacionamento. Maybe 5. Talvez 5 pessoas só. But in that what you want, Mas naquilo que você quer, God cannot give you. Deus não tem como te dar. If blessings Se bênçãos could maintain a people in a church, mantesse as pessoas na igreja, we could be using a ground. estaríamos a usar campo. Amém.
Estaremos a usar campo. But a ground, people were blessed Pessoas foram abençoadas. and they died E eles morreram. because of the blessing. Por causa da bênção. So people accuse God Então pessoas acusam of Deus what they don't have. daquilo que eles não têm. They don't appreciate God Eles não conseguem agradecer a Deus for what they do have. com aquilo que eles não têm. At least He gave you air to breathe. Pelo menos te deu ar para respirar. Your lungs are functional. Os seus pulmões estão a funcionar. Amen. He knows you cannot just leave it because your lungs are functional. Ele sabe, você não vai só te deixar só porque seus pulmões estão a funcionar. It makes you to feel hungry. Ele te faz sentir fome. He knows that will not make you to live in. Ele sabe, isso não vai fazer você te deixar. If you give abundance, Se ele der abundância, já era. wonderful. Hallelujah. Amém. Church, we have to appreciate God. Igreja, devemos agradecer a Deus For the gift of life. pelo dom da vida. Appreciate God for the gift of life. Agradecer a Deus pelo dom da vida. And one in the multitude said, Master, I brought unto thee my son, which is a dumb spirit. And when in 18 we spoke about it, he said him, tears him, and deformeth, gnashes his teeth, and pineth away. And I spake to your disciples that they should cast him, and they could not. 18, last part. No versículo 18, a última parte. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não conseguiram. The father was not lying. O pai não estava mentindo. He was speaking the truth. Ele estava falando a verdade. The disciples could not. Os discípulos não conseguiram. Not because they were sinners. Não porque eram pecadores. Level. Nível. 19. 19. He answered him and said, he's answering what? Jesus está a responder o quê? Está a responder ao pai. Oh, faithless generation, how long shall I be with you? How long will I suffer you? Bring him unto me. No versículo 19. Ao que lhes respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei ele a mim. Hallelujah. Amém. Verse 20. No versículo 20. And they brought him unto him. Então lhe trouxeram. Who? Quem? The child. A criança. Huh? Amém. The child was brought closer. A criança foi trazida perto. Meaning when Jesus was talking, Quer dizer, quando Jesus estava a falar, the child was at distance. a criança estava distante. Amen. Huh? Amen. The child was not manifesting. A criança não estava manifestada. Amen. He was at distance. Ele estava distante. The Bible says, and he said, bring unto me. A Bíblia disse: trazem ele para mim. And they brought him unto him, verse 20. Então lhe trouxeram no versículo 20. And when he saw him, E quando ele viu Jesus, who? quem? The young boy. O menino. When he saw Jesus, Quando viu Jesus, meaning he was calm. quer dizer, ele estava calmo. Maybe the demon was calm. Quer dizer, o demônio estava calmo. He will manifest to him. I don't manifest. Do you know that people who don't manifest, Sabia que pessoas que não manifestam? they are bigger demons than those who manifest? Tem demônios perigosos, mas tem aqueles que manifestam. They are people who go, Porque tem pessoas "Abi, que dizem: eu, não caiu." I don't fall. Não é você, demônio. It's not you, it's a demon. Porque o demônio que está em ti é perigoso. Because the demon that is in you is very dangerous. Amém. There are people who judge people's righteousness and faith Tem pessoas que and julgam. holiness Tem pessoas que julgam a justiça, a fé e a santidade da pessoa by their manifestations. pela forma de manifestar. You who doesn't manifest, what did you do? Você que não manifesta, o que você fez ou faz? Amen. What do you do that you can say, okay, que não manifesta fez isso? O que você faz for us to say, okay, you who don't manifest, you did this. Pelo menos manifesta, manifesta. At least manifest. Aquele que manifesta sim, You who manifesta. can manifest, they can manifest at least. Você And you, não manifesta you don't manifest, e não faz nada. you do nothing. Aleluia. Amém. Because there are people who say, aquele ainda é santo. But tem pessoas que say that one is not holy. Você santo, o que fez? You holy, what did you do? Amen. Nothing. Hallelujah. Amém. The demon was dormant. It was O demônio estava adormecido, cool. estava calmo. And Jesus says, bring him to me. Jesus diz: tragam ele para And mim. the father brought
brought the son to Jesus. E o pai trouxe o menino para Jesus. The Bible says when the boy saw Jesus, A Bíblia diz que quando o menino viu Jesus, there is a manifestation that happens when a demon is about to be defeated. tem uma manifestação que acontece quando o demônio está para ser derrotado. When a situation is about to end, Quando a situação está para acabar, that's when it is too much powerful. é onde que ele torna-se mais poderosa. Amém? When life is about to change, Quando a vida está para mudar, that's where it is very hard. é onde que torna-se mais difícil. That's why you hate living. É aí onde você odeia a vida. A marriage, Lar, when it's about to be super, quando está para ser super, you desire to go out. você deseja desistir ou sair daquele lar. Because the devil manifests too much Porque o diabo manifesta demais when his time is over. quando o tempo dele já acabou. Amém? So, Então, the time that people give up o momento que as pessoas desistem is their breakthrough time. é o tempo deles do rompimento. Amém. Yeah. Amém? Amém. The time it pains, No tempo que dói, you are there. você já chegou, já está lá. Amém. Just hold on É só segurar a little bit. um pouco mais, It will be well. vai estar tudo bem. Just continue. Só continua, A little bit. mais um pouco, You cross over. você vai atravessar. People give up in life Pessoas desistem na vida when they are there. quando já estão lá. Amém. When they are there, Quando já estão lá, they say, I am not going no much. dizem, é penote. You can. Você pode. Just pray for the spirit of continuity. Só ora pelo Espírito de continuar. Father, help me to continue. Pai, me ajuda a continuar. I have suffered all along. Eu sofri todo o tempo. I cannot give up now. Não posso desistir agora. Huh? Amém. I have suffered all along. Eu já sofri todo esse tempo. I will not give up now. Não vou desistir The agora. Bible says when Jesus says, bring the child here. A Bíblia diz que quando Jesus disse, traga uma criança aqui. And when they brought him unto him, Quando lhe trouxeram. and when he saw him, E quando ele viu Jesus. the demon saw Jesus. O demônio viu Okay, Jesus. the young boy saw Jesus. Ou o menino viu Jesus. Straight away, the spirit came. O Espírito imediatamente o convulsionou. He began to convulse. Ele começou a convulsionar. Meaning he was not convulsion. Quer dizer que não estava convulsionando. Meaning he was sleeping. Quer dizer que ele estava adormecido. Meaning he was sitting. Ele estava sentado. But the demon was there. Mas o demônio estava But lá. when the time for the demon to be cast Mas out, quando o tempo para o demônio ser with expulso, the disciples, com os it discípulos, was relaxing. o demônio estava relaxado. But when the right time came, Mas quando o tempo certo chegou, that deliverance had come. a libertação já tinha chegado. That's when the demon piorou. Quando o demônio piorou, Life piora. vida gets When worse. you are getting to Quando você está chegando, don't give up on life. não desista da Continue vida. doing what you are doing. Continua a fazer o que deve Empower fazer. yourself in the Lord. Fortifica-se no Senhor. Encourage yourself. Encoraja-se no Senhor. Don't give up. Não desista. Don't give up on life. Não desista da vida. Aleluia. Great people in life, there are times that they pass through hard times, Pessoas prósperas da vida, tem tempo que eles passaram em but dificuldade, they did not give up. mas não desistiram. They say even in pains, Eles falaram mesmo doer. I will continue. Eu vou continuar. Bring him here. Tragam ele aqui. When he saw him, Quando ele viu Jesus, straight away the spirit came. o Espírito imediatamente o And he convulsionou. fell on the ground. E ele caiu em And he terra. wallowed for me. E ele revolvia-se espumando. The demon began to manifest itself. O demônio começou a se manifestar. Don't worry. Não te preocupes. There are times that the people manifest like a demon. Há tempo que pessoas manifestam para esse demônio. Your husband will become like his spirit, O seu marido fica parecendo um espírito like mau. a demon. Parece demônio. He began to be violent. Ele começa a ser violento em casa. Everything to him is wrong. Tudo para ele está errado. He's just shouting. Ele só está a gritar. He's about to change. Ele está para mudar. Continue doing good. Continua a fazer o bem. Continue boiling water for him. Continua a ferver água para ele. Continue cooking for him. Continua a cozinhar para ele. Continue ironing clothes for Continua a him. engomar roupa para ele. Continue calling him my husband. Continua a lhe chamar de meu marido. He's manifesting for the last Ele time. está se manifestando por última vez. Time for your deliverance of your marriage has come. Porque o tempo de libertação do seu lar já chegou. But you see people fighting. Mas você vê pessoas já estão a brigar. If you do that, I'll do it also. Se você faz isso, eu também vou fazer. Mama, calma. Mamá, keep calm. Papa, calma. Mamá, keep calm. The devil is not a Isso person. é demônio, não é It pessoa. was not the boy. Não era aquele menino. It was the devil. Era o demônio no menino. Because it knew Porque sabia. if
está doente, when he's prayed for, quando é orado, when he goes home, quando ele vai para casa, sometimes become more sicker, às vezes fica mais doente. more piora. Pior, he gets worse. Se não se fazia necessidade, começa a se fazer necessidade. If he's not doing necessity of himself, he will help himself. Se não vomitava, começa a vomitar. If he's not vomiting, he will start to vomit. Se não respirava mal, ele começa a respirar mal. If he wasn't breathing well, he will start not breathing well. Why? Por quê? Because the time is up. Porque o tempo já chegou. It is manifesting for the last Está time. se manifestar por última vez. There are people with situations who are manifesting for the last Tem time. pessoas que têm situações que estão se manifestar por última But vez. because of lack of knowledge, Mas por a falta de conhecimento, we think that it is pure. pensamos que está a piorar. It's not pure. Não, não está a piorar. It is the last Vai ser manifestation. a última manifestação. Don't worry about what is happening. Não te preocupes com o que está acontecendo. Very sooner, Em breve, you see it no more. você não há de ver mais. Very sooner, Em breve, you will see it no more. você não verá It mais. is for the last time. Pela última vez. Why está piorando? É por isso it's getting worse. Why está piorando? É por isso it's getting worse. The Bible says when the boy saw Jesus, A Bíblia diz quando o menino viu Jesus, the demon fell, the young boy on the ground, o demônio fez cair o menino no chão. manifesting, Começou a manifestar. began manifesting, Começou a manifestar. began forming, Começou a espumar. began repolaring, Começou a repolar. began doing everything. Começou a fazer And tudo. Jesus did not give. E Jesus não entregou. Look at the boy. Não olhou He para aquele spoke to rapaz. the father. Ele falou com o pai. How long Por quanto tempo? has he been like this? Que ele tem estado assim. From when he was a child. Desde que era pequeno. Doesn't matter Não importa. when it began with him. Quando começou contigo. Doesn't matter how long it has been happening. Quanto tempo estava acontecendo. Everything has its time. Tudo tem seu tempo para acabar. Everything has its last time. It began when you were born. Talvez começou a acontecer a Maybe pequeno. it began when you were 5. Talvez começou a acontecer Maybe when you were 10. Talvez quando tinha 10 The anos. father said, O pai disse. since he was a child, Desde que ele era meaning bebê. he was now a man. Esse já era crescido. He was no longer a child. Esse não era um bebê. My situation. A minha situação. How long is it? Por quanto tempo está? This sickness. Essa doença. How long is it? Por quanto tempo? My marriage. Meu lar. How long is it? Por quanto tempo? Ajuda, Senhor. How long? Quanto tempo? Were you born not working? Você foi nascido sem trabalhar? Não parou de trabalhar agora. You didn't stop your work now. Why are you complaining about Por unemployment? que está reclamando de desemprego? What about somebody who never worked in his Dizer life? alguém que nunca trabalhou na vida. And he has 5 E children? tem 5 filhos. Don't cry. Não pode andar a chorar. Be like a cry baby. Everything you cry. Ficar parece bebê que chora. Está a chorar, tudo está a chorar. Need prophets. Encontra com o apóstolo, encontra com o profeta. Don't cry, speak faith. Não chora, fala a fé. We also want to hear faith. Nós também queremos ouvir fé. To give you 5 minutes is 5 minutes of tears. E dá só 5 minutos, são 5 minutos de You lágrimas. think we can finish your tears? Mas vamos acabar suas lágrimas. You finish your water. Você vai acabar a água no corpo. Amém. Speak faith. Fala fé. To God who can finish your tears. Para o Deus que pode limpar as suas lágrimas. In as human as you are. Humano, nós somos humanos como você. The boy is forming there. O menino está a espumar. The boy is not O repolar. menino está a repolar. Jesus addresses the father. Jesus fala com o pai. How long? Por quanto tempo Is it been like this? que ele está assim? Aleluia, aleluia. You were here one day Estávamos aqui um dia, when Jeremiah apanhou trombose. quando Jeremiah foi atacado com trombose. On the altar, where Daniel is, Aí onde Daniel está, trombose lhe bateu trombose hit him and secou. and he got dry. Secar. Dry. Esse This one is true. He's talking with me. que estava a interpretar. Quem estava aqui? Who was here? Amen. Não viram? You didn't see. Não secou? He didn't dry Não here. viram? He wasn't like this. Boca não foi ao lado. The mouth didn't go to the side. A esposa não chorou? The wife didn't cry. Estava se vendo como uma solteira. She was seeing herself as a widow. Meu handsome está aí. Meu bonitão está a bazar. Vou ficar com quem? Oh, meu irmão. Não é isso, filha.
Amen. Estava male. Amen. It was very bad. Estava male aqui na It was altar. bad here on the altar. They took him outside, they brought him back. Tiraram ele para fora, mas lhe trouxeram. The way some education ends. Até onde estudos acabam? We have Kenan Teto. Temos que those things Sentir coração. filling the heart. Tu levou fora para ar fresco. He took him out Tentou. there. He tried. Education is right, A educação tentou, but it cannot work. mas não funciona. And we brought him back. E trouxeram ele de And volta. they put him on the corner. E lhe colocaram no canto. That's when we saw the situation. É onde vimos a situação. E Jeremiah já secou. Jeremiah estraga. Já viu a árvore que não tem folha? Have you ever seen a tree without leaves E secou. and dried? Secou. And dried. Já estava só saindo saliva. Was only coming out saliva. And what did we do? O que fizemos? We did not address him. Não falamos diretamente para We ele. began to teach. Começamos a ensinar a igreja. Andar. You were there. We began what? Começamos a o quê? Teaching A ensinar about what was happening. sobre o que estava acontecendo. In the mind of many, E na mente de muitos they were saying, why? estavam a dizer por quê? He's dying. Ele está a morrer. In Canaan, E Kenan, estava só pegando peito. he was just feeling the heartbeat. They were saying, This one is saying, estamos a lhe perder. sabe, se nós estamos dizendo, we are losing him. Estamos a lhe perder. We are losing him. And we are not seeing him. E nós estávamos cá, parece que nós estamos a ver. And we began to teach about what was E happening. começamos a ensinar sobre o que estava a acontecer. The devil brings fear in the things we see with the eye. O diabo traz medo nas coisas que vemos com os olhos. But those things have no power. Mas essas coisas não têm poder. Than our faith. Do que a nossa fé? Our faith A nossa is fé not allowing our heart to permite shake nosso coração a parar. because of what we are seeing. Por causa do que estamos a ver. Even Você, you were children. você era criança. You have children. Você tem criança. Do you know that Sabia que if your child falls se a sua criança cair and my e child você gritar, meu filho, will cry? a criança vai chorar. Huh? Amém. Will what? Vai o quê? Why? Por quê? Because teu coração. Because of your heart. You lost your faith. Você perdeu a sua fé. Munamba. E minha criança se feriu. But Mas, if the child se a criança cair, cai cascada para baixo falls from the step going down, and you continue doing what e you're você doing, continua a fazer o que está fazendo, baby person, depois, agora começa a dar assim. Acabou. Acabou. Finish. Why? Because the mother por quê? Porque a mãe didn't allow her heart to beat. não permitiu o coração dela entrar em This is paz. what happens in life. É isso que acontece na vida. There are situations that arises Tem situações que to levantam-se shake our hearts, para abalar o nosso to shake coração, our faith. para abalar a nossa fé. It is not the power Não é o poder of that thing, daquela coisa, but it is the faith in our heart mas é a fé no nosso coração which will determine the que outcome. vai determinar o que vai acontecer. We began teaching me. Começamos a ensinar. It is like this, it is like that, it's like this. Assim. And Jerry está piorar. E Jeremiah was getting worse. Começou de cima para baixo. Started from the top to the bottom. E estamos a ver que os pés estão seguindo. And he started to see the legs follow. E sabe, câmera lenta, slow motion. Em câmara lenta. Boca estava ou assim. Quem estava aqui? You saw it. Você viu? Amém. When we finish the lesson, Quando acabamos de ensinar, this is what Jesus did. é isso como Jesus fez. He left the demon manifest, Ele deixou o demônio manifestar, trying to bring fear. tentando trazer medo. What is happening in your life? O que está acontecendo na sua It vida? is the devil trying to bring fear. É o diabo a tentar trazer medo. He wants our attention. Ele quer a nossa atenção. It is our attention É a nossa atenção which empowers what the devil que is doing. fortifica o que o diabo está fazendo. Amém. You just wake up in the morning, there is no food. You just say, okay, no problem. Você acorda de manhã e vê, não tem comida. Você só diz, não tem problema. Deus está no trono. God is on his throne. And you continue. E você continua. And tomorrow morning again, Amanhã de novo. no comida. No food. And you say, ele continua no mesmo trono. He remains in his throne. Bom dia, amor, bom dia, tudo Good bom? morning, baby. Good morning. How are you? Tomou banho? You Sim. take bath? Yes. Usou o quê? What are you putting on?
óleo da cozinha. Acontece. Acontece. Amen. It happens. Põe óleo da cozinha. Apply Eu tenho experiência. oil. Eu tenho experiência. I have experience of that. After you put óleo da cozinha, Depois você põe óleo de cozinha, leva a pano, you take a towel, tira aquele brilho. you remove that. Tira brilho. Remove. Deixa óleo, tira brilho. You leave the oil there. Just take out the shining of it. Só tirar aquele brilho. Because oil of cozinha brilha muito. Óleo de cozinha shines so much it becomes a mirror. So you took off it Então você and you paint your hair. pinta a seu cabelo. Yes. Sim. Yes. And Mama O profeta used to take the borracha, levava borracha, put it in the fire, queimava, wait for it to cool down. esperar ela arrefecer, Escreve. começava a pintar. Escreve. Pintava. E sai fora. It goes out. Fica parecendo barriga assassiado. Let the estômago Take it normal. leva-se normalmente. Essa força aí. This You want all of us to know. Você quer todos nós saber. Não comeu em casa. You didn't eat at home. Minha filha, o que se passa? Alejou? Nada, não comi. Oh, I didn't eat. And why are you doing this? Você está fazendo o quê? You want us to see. Quer para nós You ver? want us to know. Quer para nós saber? Yes, we will know. Sim, vamos saber. But it will not change your Mas situation. isso vai mudar a sua situação. But after everything, with this empty stomach, empty nothing, dress yourself, iron your clothes. Depois de tudo com a barriga vazia, tudo vazio, é como a roupa. It's not a sign of, it's not a license not to iron clothes. Pobreza não é licença de você não engomar roupa. It's not a license not to take bath. Não é licença de não tomar banho. Escova dente. Brush your teeth. Engoma a roupa. Iron your clothes. Usa meia. Put on socks. Amém. Vem na igreja. Come to church. Anda reto. Move straight, head straight. What is this? O que se passa? What is the problem? 2 dias sem comer. 2 days not eating. You are asking. Você já perguntaram? Privately, but you are asking. No privado, você já perguntaram? Pedir. People give you. Pessoas te dão. If people give you. Se as pessoas te dão. And tomorrow. Amanhã. And after tomorrow. Depois de amanhã. And after tomorrow. Depois. Don't beg. Não pode mendigar. Don't beg vizinho. Não pega o vizinho. Don't beg vizinho. Não pega vizinhos. Amém. The devil does things just to attract O our diabo attention. faz coisas para atrair a nossa atenção. Jesus forgot about him. Jesus esqueceu-se daquele menino. Address the father. Ele falou com o pai. We left Jerry manifesting himself. Deixamos Jeria se manifestar aí. A second. Dry. And we were talking. Estávamos a falar. Talking. Estávamos a falar. And doctors. E só médico só estava a dar sinal. And he did that thing. Ele levava aquela coisa. Não sei, levava para a igreja para o que é aquela I don't know he was taking to church for what. Não sei, acho que está temos clínica aqui. Maybe we have a clinic here. Não sei também, acho que a próxima semana ela vai estar Next week he will be here. vai dar resposta. He will answer us. Apóstolo, estamos ali He perdendo. said we are losing him. I said it's up to you, Dad. Essas pessoas têm que aprender. These people they must learn. And when people had learned, E quando as pessoas já tinham aprendido, and the devil saw that I did not get the attention o I diabo desired. viu e não conseguia a atenção que eu queria. It is about attention. É sobre a atenção. We just looked at him. Nós só olhamos para ele. Said, you devil. Falamos, você diabo. The way you entered, Da forma que entrou, come out. sai. Amém. Acabou. Finish. Acabou. Finish. Amém. Come out the way you entered. Sai da forma que entrou. Esse é o xixi. Ah, é Ei, ei, ei. Sai. Out. E Out. Slow motion. came back to life. Voltou à vida. Temos uma moça dançadora. Temos uma moça dançadora. Hallelujah. Amém. The devil wants attention. O diabo quer atenção. The father did not give the devil attention. O pai não deu atenção para o diabo. How long? Quanto tempo? Since he was a boy. Desde que era pequeno. Sometimes he throws him into fire. Às vezes lança ele no fogo. Sometimes into water. Às vezes na água. Meaning the body of this young man was wounds. Quer dizer, o corpo desse menino tinha feridas. Amém. Maybe means one in thorns. Talvez nos espinhos ou picos. You know those people. Sabe aquelas pessoas? They even know themselves. Se conhecem eles. This was what our
Jehoshaphat was. Esse como Josafat fazia. Yeah. Era assim. Ele tinha epilepsia. Ele era um epiléptico. Esse era o espírito de epilepsia. Esse espírito era epilepsia. We went to Zambia. Fomos para Zâmbia Prophet. com o profeta. When we got there was a young girl who was 12 years. Né? Chegamos lá, tinha uma moça de 12 anos. 12 anos. And she had 12 years falling. Tinha 12 anos She was a também. child. Começou a cair quando ele era bebê. And the day we got there, E o dia que chegamos lá, it was around 6. era lá para as 18. The man had said she had fallen more than 10 times. A mãe disse que ela acabava de cair mais de 10 vezes. Naquele dia. That day. 10 times a 12-year-old girl. 10 vezes uma menina de 12 anos. Sabia? Ainda sabe disso? Do you know that? We went to Zambia. Quando fomos para Zâmbia, Fomos para Zambia. we went to Zambia. Ficava atrás. Naquela casa atrás. And when we Quando said, falamos, they were waiting for that friends, they were our friends, our white friends. trabalhavam para aquele Nossos brancos eram nossos amigos. They were our friends. So they taken us to Zambia. Eles é que nos levaram para Zâmbia. So the wife said, no, A esposa disse não. I know Eu sei that que thank you. If pessoal não pensa, faça sozinho. Às vezes eles são palavras. Yeah. Amen. And the wife said a esposa disse to it was their worker, era trabalhador deles. the wife of that the couple. O casal. I had my worker there. O branco disse tem um trabalhador aí. She has a young girl. Ela tem uma daughter, filha who falls. que sofre de epilepsia. Sometimes falls 15 times. Às vezes 10 cai times, 15 5 vezes, 10 vezes. Said, okay, let's go and pray for her. Falamos, ok, vamos orar por ela. Just go there, let's go and pray. The same day. No mesmo dia que chegamos, falamos, vamos orar por ela. So went the back Fomos lá atrás, and they called her. chamaram ela. And she came. Ela Said, veio. how many times did she fall today? Perguntamos quantas vezes ela caiu hoje. She said Disse, about 10 times. quase 10 vezes. Epilepsy. Epilepsia. Falling down, foaming, coming out. Cair, espumar. That's what Jehoshaphat used. Should not xingar. Pessoas não podem xingar. Amém? Vocês, You. vocês, You. não pode xingar. Don't, Não pode xingar. don't boast yourself. And we said, okay, we believe in God. Falamos, ok, acreditamos em The Deus. anointing was not like what it is A now. unção não era assim como está agora. But we said, we believe in God. Nós falamos, acreditamos em Deus. We prayed. Oramos. That was the last time. Foi a última vez. That was the last time. Aquela foi a última vez. Never Ela nunca mais fell again. caiu. Jehoshaphat, when I knew him, Josafat, quando eu lhe conheci, it was on a house, on a house day, Era where I used to make my car. era lá onde eu ia arranjar meu carro. His family was a mechanic. O familiar dele era mecânico. Jehoshaphat ficava assim. Josaphat used to be like this. Ficava assim. He could be like this. Ficava assim. Always. Sempre. Sempre. A não se dobrava. Não se dobrava. Ficava assim. You just stay like this. That Jehoshaphat no will left church. O Josaphat que vocês conhecem que saiu da igreja. That's why God doesn't bless you. É por isso que Deus não te abençoa. Ficava assim. You just stay like this. They ask him, what's the problem? Perguntaram o que se passa. He says, I have this problem. Tem esse problema E tenho epilepsia. and I have epilepsy. I fall. Eu costumo espumar ou cair. Come to church. Vem na igreja. God will deliver you. Deus vai te libertar. He was delivered. Ele foi liberto. His brother Irmão dele used to fall. caía 10 o'clock. sempre às 10 horas. If you don't have a watch Se você não tem relógio, and you want to do something at 10, você quer fazer alguma coisa às 10 horas, control his brother. era só controlar o irmão de Josafat. 10 o'clock. 10 horas caía. No, it's 10. E você já ia saber que são 10 horas. Bem, He was a builder. He was a builder. de So, obra. 9:30, Está 9h30. he has to be somewhere where he is. Ele tinha que estar num lugar seguro. Because he knows he falls. Porque ele sabe que cai. 10 o'clock, get there. 10 horas em ponto. Viajava
trava azul. Fica o dia travando. Espumar. Falamos, venha. So we know we have the anointing of epilepsy. Tá? Nós sabemos que temos a unção de epilepsia. And they were delivered. E foram libertos. They never fall again. Eles nunca mais caíram. Never. Nunca. Amém. Hallelujah. Amém. So Então, that young girl was delivered from there aquela moça foi liberta unto forever. até sempre. I'm about to finish. Estou quase a terminar. And E Jesus spoke to the Father, and the Father spoke everything. Jesus falou com o Pai e o Pai Throws him into esperou. fire, throws him into water. Ele lhe lança no fogo, ele lança na água. Sempre quando lhe So ataca. you know, the parents, Os pais they will be always preoccupied. sempre ficam preocupados. They always be attentive. Eles sempre estão atentos. Anytime anything can happen. A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. And people began to gather E pessoas começaram a se reunir because of the por manifesting. causa da manifestação do menino. And Jesus E Jesus just looked at the demon só olhou para o demônio and said, "You deaf and dumb e spirit, disse: você é espírito mudo e surdo. leave the body." Deixa o menino. And the boy fell down. E o menino caiu. The Bible says like dead. A Bíblia diz que ficou quase morto. And people began to say, E as "He pessoas is." começaram a dizer que ele lhe matou. Deliverance doesn't kill. Libertação não mata. There are times you are prayed for, Há momentos que você é orado and e it seems like everything parece que tudo is not functional. não está a dar certo. Huh? Amém? Seems like everything is not functional. This door Nada is está a dar certo. closed. Toda a porta fechou-se. After prayer, it became worse. Depois da oração, piorou. Não. It was like the boy is dead. Parecia que o menino estava morto. No life, no breathing, no Sem nothing. vida, não respirar, nada. Understand deliverance. Entenda a libertação. Learn more about deliverance. Aprenda mais sobre a Learn libertação. about how God operates. Aprenda em como Deus opera. Be spiritual. Seja espiritual. Amém. Hallelujah. Amém? Be spiritual. Seja espiritual. And after some time, he said, "Listen up." Depois de um tempo ele disse: levantem He ele. lifted up the boy, was fine. Levantaram o menino que estava bem. And the disciples now were E vergonha. os discípulos já tinham vergonha. So they waited Então eles esperaram until they were alone. até estarem sozinhos com Porque não Deus. dava para perguntar onde tinha muitas pessoas. This was not good asking with many people. Eles se aproximaram de Jesus e falaram: mestre, como? How did we fail? Como é que não conseguimos? You just spoke a word, the boy. Você só falou uma palavra e o menino ficou livre. But we even took our jackets off. Nós até tiramos casados. We even surrounded the boy, all of us. Todos nós cercamos o menino. Mas o espírito não saiu. But the spirit didn't go out. But you just say, "Come out." Você só disse: sai. And it went out. E o demônio saiu. Then Jesus says, Daí Jesus disse: "There is a principle I didn't talk. tem um princípio que eu não vos ensinei. Fasting. Jejum. This does not go by prayer, Este tipo não sai só com oração, but by prayer and fasting." mas pela oração e jejum. Hallelujah. Amém? By prayer Pela oração and fasting. e Stand up, jejum. stand up. Podemos nos colocar em pé. Podemos levantar. Prayer, oração And prayer and fasting. e oração e jejum They are different things. são coisas diferentes. Prayer is general. Oração é geral ou no geral. Prayer Oração is é when you don't onde invoke você não invoca the heavenly authority, a autoridade celestial, but it's just merely mas é simplesmente a communication uma comunicação between you and God. entre você e Deus. Prayer, yes, Oração sim, works too much, funciona muito, but mas there are levels tem níveis that prayer alone que a oração sozinha cannot do. não funciona. The disciples were basing on prayer, Os discípulos estavam baseados na oração, but they didn't know that the level of this one mas não sabiam que nível deste needs an extra step of fasting. precisa de um passo à frente de jejum. We have a people Temos pessoas that are depending on prayer, que estão a depender na oração, which does not pay. que não dói. Because prayer is talking, Porque oração é falar, but you don't invest in prayer. você não investe na oração. But when we are talking of fasting, Mas quando falamos de jejum,
you are limiting your system Você está a limitar o seu sistema of the things that your system needs for it to function. das coisas que o seu sistema precisa para funcionar. You are removing food, Você está a tirar a comida which makes the body, que faz o corpo, which carries the spirit, que carrega o espírito to be functional. para estar a funcionar. Because you eat in the morning, Porque você come de manhã, when you leave your house, quando sai de casa, you eat at 10 at work, come às 10 no you eat serviço, at 12, come às 12 and you eat at 7, 8 in the evening. e come lá para as So 19 per ou day you 20. have like 4 plates Por dia são quase 4 to refeições sustain the body, que sustenta o corpo which carries the e spirit. carrega o espírito. But when you pray alone, Mas quando você ora só, it is so simple. You kneel down, you stand, you do é tão any simples, kind você of pode prayer. olhar, pode ficar em pé, você God, faz I qualquer tipo thank de you. God, I oração. love you. Deus te agradece, God, te ama. I'm breaking this spirit. Deus estou quebrando esse demônio, estou quebrando aquele demônio, estou abrindo minha porta. But Mas prayer is oração tem a certain type um certo tipo that alone it cannot overcome. que só oração não consegue vencer. Amém? Amém? Prayer alone is good, Oração só é bom, but it's limited. mas está limitada. Amém? But when we talk about fasting now, Mas quando falamos de jejum já, Jesus said, if you love me, Jesus disse: vocês me amam. if you love me, Se vocês me amam, you reject yourself. vocês rejeitam-se. You reject yourself. Vocês rejeitam-se. You carry your cross Carregue a sua cruz and you follow me. e me sigam. You carry your cross. Você carregar a sua cruz. Not that Jesus will carry your Não cross. Jesus carregar a sua cruz. Amém. You carry the burden Você carrega o peso of wanting to be anointed. de querer ser ungido. We want the anointing because Jesus died. Queremos a unção porque Jesus morreu. But he said you reject yourself and you carry your cross. Mas ele disse: você tem que negar-se e carregar a sua cruz. We have people that love themselves. Temos pessoas que se amam. And people who cannot separate themselves with food. Pessoas que não conseguem se separar da comida. Who says I cannot stay without water. Que diz: não consigo viver sem água. My body system does not allow me. O meu sistema não me permite. But the one who created your system Mas aquele quem criou o seu sistema says fast disse: jejua. if you want to have. Se você quer poder, Fast. jejua. And you who is the system made by him, E você que tem um sistema feito por ele, you say I cannot. você diz que eu não consigo. If people could not fast, then Jesus was going to teach. This is the New Testament. Isso é já no Novo Testamento. He was not going to tell his disciples, Se ele jejuasse, Jesus não ia if you falar com want to ele. defeat this kind, Se você quer derrotar esse tipo, fast. jejua. Pray as you are praying. Ora como está a orar, But fast. mas jejua. Reject yourself. Rejeita-se. Carry the cross. Carrega a cruz. Fasting is carrying the cross. Jejuar é carregar a cruz. Amém. Fasting is carrying the cross. Jejuar é carregar a cruz. Listen, Escuta, prophet, profeta, apostle, apóstolo, gets the power from nowhere other than fasting. eles não conseguem poder de nenhum outro lado a não ser jejum. Amém. He says, if you believe all things are possible. E se vocês acreditar, todas as coisas são possíveis. It was possible for the disciples to overcome that demon, Era possível os discípulos derrotar aquele demônio, but they lacked the right power. mas eles tinham falta do poder certo. Every kind of a demon is its kind of level of power. Todo tipo de demônio tem seu nível de poder. Every kind Todo tipo of limitation de limitação have its own kind of power. tem seu tipo de poder. That's why you see what this pastor cannot, this pastor can. É por isso que você vê o que esse pastor não consegue, esse pastor consegue. Is that this pastor is not of God? Será que esse pastor não é de Deus? He is of God, Ele é de Deus, but he doesn't have mas ele não tem what it takes to remove o that. que precisa para tirar aquilo. Give him things of his level, he will deal with it. Mas se lhe dar coisas que são do nível dele, ele vai resolver. Mas We now as a church, agora nós como igreja we need things to move in our lives. precisamos coisas de andar nas nossas vidas. There are personal prayers that we need to do for ourselves. Tem oração pessoal que devemos fazer para nós. Don't wait for the prayer at church. Não pode só esperar para a oração na igreja. Don't wait for the fasting at church. Não espera do jejum da igreja.
Because who knows his life is you. Quem conhece a sua vida é você. Who knows what's happening is you. Quem sabe o que está acontecendo é você. It is the knowledge in you that should push you to pray. É o conhecimento que está em ti que deve te obrigar a orar. Because the moment I'll say let's fast and pray, maybe it's after 5 months. O momento que vamos falar aqui, vamos orar e jejuar, talvez é depois de 5 meses. But you are not sleeping. Mas você não está a dormir. And you are eating. E você está a comer. But you are not sleeping. Mas não está a dormir. And you say, I will wait for the prayer E você that diz, the vamos prophet esperar apostle will raise. a oração que apóstolo e profeta vão declarar. Fasting Jejum and prayer. e oração. For me to deal with my Para eu situation. resolver com essa minha situação. It doesn't work that way. Não funciona assim. It is you É você who is supposed to create quem deve criar an environment ambiente for you para você to operate in. operar nele. It's you É você who should declare your own fasting. quem deve declarar seu próprio jejum. Aleluia. And you use that as a way to pray. E você In usa that isso fasting. como forma de orar. Nesse Not that you say I am fasting. Não dizer que vou jejuar. And you go to wake at 5 or 6. E você- You wake up at 6. Você acorda às 6. Boom. You go to wake. Vai para o You don't serviço. even pray. Nem ora. Until Até 6 in the evening. 18 horas. 6 in the evening. 18 e ponto. Just a comment. Já não eat. And you say I was E fasting. diz que estava a jejuar. No, it's hard to try here. Just keep Você yourself on the estava a se ground. matar de fome. What makes our fasting O effective que faz o nosso jejum ser is efetivo the prayer that you do in that. é a oração que fazemos naquele jejum. There are things that Tem coisas que apostle, o prophet profeta cannot não consegue until you raise your até level. você levantar o seu nível. Until you Até raise você levantar o seu nível. desire to pray. Desejar orar. Seek God in prayer. Busca Deus na Seek oração. God in fasting. Busca Deus no jejum. As a family, Como família, there are times you should declare há vezes que você tem que declarar. this week, Essa semana, 3 days, 3 dias, we are fasting. estamos de jejum. We are praying Estamos a orar as a family como família for the Goliaths para Golias, of our da nossa family família, to fall down. cair. As a family, Como família. you are praying as a family. Vocês estão a orar como família. Let there be your commitment as a family. Tem que ter um empenho de vocês como In that família. prayer and fasting, Naquela oração em jejum. when you hold hands in prayer, Quando vocês juntarem as mãos na oração, powerful you become tornam-se poderosos. to bring down any kind Para fazer cair qualquer tipo of any Goliath. de qualquer Golias. Pray in that fasting. Ora naquele jejum. So Jesus was just bringing a new concept. Então Jesus estava trazendo um novo You say conceito. you don't fast Vocês não jejuam because you are with me. porque estão comigo. Fast. Jejuem. Don't just like food. Não podem só gostar de comida. Christians should not like food. Cristão não pode gostar de 1 comida. to 31 you don't fast. De 1 a 31 não jejuar. Thank God that you God. Get fat you don't. Então, por que está comendo? So why are you eating? 1 to 31 you are eating. De 1 a 31 está a comer só. No cancer. You don't get tired. Amém, meu apóstolo. No cancer. You don't get tired. 1 to 31. 1 a 31. And you say, I'll bring down that Goliath. How? Vou fazer cair aquele Golias. Como? How? Como? Because prophet and apostle would declare. O profeta e apóstolo vão declarar. No. Não. There are battles you need to undertake alone. Tem batalhas que você tem que fazer cair sozinho. There are battles you need to stand Tem alone batalhas que você tem que parar sozinho. and say, I am bringing down my Quer Goliath. dizer, estou fazendo cair o meu Golias. This kind Esse tipo doesn't go alone, não sai só, but by prayer and fasting. mas por oração e jejum. Mas prayer and fasting, Oração e jejum. there are things it does not do what Pastor Doxa was saying. Tem coisas que não funcionam por oração e jejum. After prayer and fasting, destroying the demon, Depois de oração e jejum, é destruir o demônio. then you give Daí você dá for you to break poverty. para você quebrar a pobreza. Pastor Doxa said you can break the spirit, Pastora Doxa disse, você pode quebrar o espírito, but that cannot prosper you. mas não vai te fazer prosperar. You can be speaking in tongues, powerfully anointed. Você pode estar a falar em línguas poderosamente ungidas. Tongues, that means angels to Línguas que só interpret. precisa de anjos para interpretar. But no bolso, no there. But in your pocket, céu. But you have been destroying the demon. Mas você estava a destruir o demônio. Let's do the right thing Vamos fazer a coisa certa, in the right time. no tempo certo. Raise your hands. Levante as suas mãos.
Thank you, Lord, for the entrance of your word. Obrigado, Senhor, pela entrada da sua palavra. Thank you for helping us as your people. Obrigado por nos ajudar como seu povo. Thank you for opening the spirit of our eyes, Obrigado por abrir o espírito os olhos do nosso espírito, that we para nós may see and understand podermos ver e entender that the Lord has for us. aquilo que o Senhor tem para nós. It is in thy word É na sua palavra that we have life. que temos vida. Thank you, Lord, for that life in us. Obrigado, Senhor, por essa vida em For nós. we know Porque sabemos, with the life of the Lord in us, com a vida do Senhor em nós, we will not die. não vamos morrer. Thank you for Obrigado the understanding that your word has brought unto your people. pelo entendimento que a sua palavra trouxe para And nós. I believe that the church E acredito que a igreja will use the wisdom, usará a sabedoria, which is acquired knowledge, que é o conhecimento adquirido. to help us, Heavenly Father. Ajuda-nos, Pai Celestial. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.